Fala, professor! Olá, você está ligado na Rádio Web Agroecologia. Eu sou Fabiana Esteves, seja muito bem-vindo. A partir de agora você ouve mais uma edição do Fala, Professor. A cada programa, eu converso com um professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco para contar um pouco da sua trajetória profissional, curiosidades pessoais e profissionais e produções acadêmicas. Nosso convidado de hoje é o professor Marcos Figueiredo. O professor Marcos é graduado em Engenharia de Pesca pela UFRPE, tem mestrado em Sociologia pela mesma universidade e mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável pela Universidade Internacional de Andalucia. É doutor em Agroecologia pela Universidade de Córdoba, na Espanha. É também sócio fundador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, professor adjunto e membro do Núcleo de Agroecologia e Campesinato da UFRPE. Vamos à nossa entrevista? Professor, o que orientou sua escolha pela graduação em Engenharia de Pesca? Eu conheci um colega aqui em Recife, quando eu vim de Arco Verde, uma cidade do interior de Pernambuco. Fazia cursinho na época. E esse colega, ele colocou para mim a possibilidade de um curso novo, que era o curso de Engenharia de Pesca, e um curso muito interessante, que não tinha aqui em Pernambuco muitos profissionais formados, só tinha 2 cursos no Brasil. Eu afirmava que era um curso novo, com muitas potencialidades, muito interessante, então eu me encantei com essa ideia e fui fazer o curso de Engenharia de Pesca. Então eu fiz o curso de Engenharia de Pesca, concluí aqui na universidade, sou engenheiro de pesca pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Na época só tinha 2 cursos no Brasil e havia uma possibilidade muito grande de trabalhar com pesca interior, trabalhar na Amazônia ou trabalhar na costa com pescadores artesanais. Eu fiz na época uma opção de trabalhar com pesca artesanal. E o meu trabalho de conclusão de curso é com os pescadores da praia de Itamaracá. E foi um trabalho muito interessante porque aquela visão romântica que a gente tinha aqui na universidade da pesca artesanal, eu fui me deparar com uma realidade bastante dura do conjunto dos pescadores de uma praia que é símbolo aqui em Pernambuco, mas que tem uma realidade muito complexa, muito difícil. Então eu fui para dentro da colônia de pescadores. Eu já tinha uma relação com a pastoral dos pescadores aqui do Nordeste. Fiquei lá na casa da pastoral dos pescadores sozinho, fiquei 6 meses lá morando e convivendo com as comunidades pesqueiras de Itamaracá. E pude conhecer um outro lado da pesca, né, naquela ilha. Houve um processo de degradação humano e houve um processo de degradação ambiental muito grande com a chegada da ponte de Itamaracá. Pouca gente sabe isso, né? A ideia de que a ponte representa progresso e desenvolvimento, mas o que a ponte trouxe foi um afluxo muito grande de turistas e houve um prejuízo muito grande para a pesca, sobretudo a pesca artesanal, com a expulsão dos pescadores da praia, da beira da praia, perderam seu local de trabalho e também perda boa parte dos recursos aquáticos que estavam na costa, se afastaram mais com os barcos a motores, essas coisas todas. No seu artigo Reflexões a respeito do movimento agroecológico em Pernambuco, lemos sobre a expansão das feiras agroecológicas no estado. Qual a importância desse tipo de iniciativa? Veja bem, nós temos uma compreensão da agroecologia, sobretudo da estratégia da agroecologia, que ela é um enfoque teórico e também prático, mas multidimensional. A agroecologia ela é multidimensional. Ou seja, ela tem uma estratégia que começa na unidade de produção, no agroecossistema. A agroecologia ela tem um ponto de partida, ela é o agroecossistema familiar. É aí onde se insere todas as dimensões ecológicas produtivas. É onde se insere toda a preocupação com a recuperação da natureza, da biodiversidade, com o manejo dos recursos ecológicos. Essa é a primeira dimensão da agroecologia. Um agricultor que queira iniciar um processo de transição agroecológica, ele tem que começar exatamente por essa dimensão socioambiental ou ecológica produtiva que se dá dentro
da unidade de produção, onde os saberes dos agricultores, dos camponeses, são estratégicos e fundamentais. Uma segunda dimensão da agroecologia é a dimensão socioeconômica. Ou seja, a agroecologia ela só se completa de fato se ela consegue chegar até o nível de bem-estar social da comunidade. E aí entra todas as questões vinculadas com a comercialização, todas as questões vinculadas com a produção. E uma terceira dimensão da agroecologia é a dimensão sociopolítica. É quando a agroecologia chega em forma de rede, através de articulação de um conjunto de organizações e sociedades para até chegar às cidades. Então você veja que a agroecologia ela necessita de uma complementação de outras dimensões para se viabilizar enquanto uma estratégia. Ou seja, ela necessita não só ter uma estratégia voltada para a unidade de produção, mas uma estratégia voltada para fora. Nesse sentido, estão as feiras agroecológicas. As feiras agroecológicas, elas não são apenas um espaço de intercâmbio socioeconômico, onde o agricultor leva um produto, uma macaxeira, um inhame, um alface e troca por algum outro produto ou recurso, mas é um espaço de intercâmbio também sociocultural. Então a agroecologia ela se completa na medida em que ela alcança as cidades. A agroecologia tem que chegar até as cidades. E a forma mais visível da agroecologia chegar às cidades é através dos circuitos curtos de comercialização. Essas feiras também, elas representam e trazem para a cidade muito da identidade cultural das famílias camponesas. Quando o agricultor, quando o camponês, quando a mulher vai para a feira, ela leva não só um produto, mas ela leva também a identidade cultural do campo. Ela leva também o jeito de trabalhar, o jeito de produzir, o jeito de se comunicar e permite um diálogo de saberes ali entre quem vem do campo e quem está na cidade. Como surgiu o interesse pela agroecologia? Veja bem, a vida ela leva você por caminhos que às vezes você não traça, não é? Assim, são as oportunidades que vão aparecendo na vida e você vai abraçando essas oportunidades e fazendo delas potencialidades. Então, eu fui convidado a coordenar um programa na CNBB. Nessa época, eu estava começando aqui em Pernambuco toda a discussão de tecnologias alternativas, toda a reflexão contra o modelo agroquímico. E eu fui convidado a fazer a coordenação de um programa na CNBB, que é a Comissão Nacional dos Bispos do Brasil. E ele tinha um programa que se chamava Programa de Tecnologias Alternativas. A CNBB tinha. E era nos 4 estados aqui do Nordeste: Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E aí eu fui a oportunidade de conhecer as comunidades através dos trabalhos das paróquias, das dioceses, e o projeto ele era voltado para oferecer pequenos recursos para projetos de convivência com a seca. Então nós fazíamos um processo de sensibilização nas paróquias, fazíamos um trabalho de motivação das comunidades para que apresentasse demandas à CNBB de projetos de convivência com a seca. Então animais nativos ou então animais adaptados à convivência com o semiárido, depois pequenos poços também para captar água, manejar água. Então um conjunto de tecnologias sociais muito antes dessa perspectiva que a ASA utiliza hoje de convivência com o semiárido. Eu trabalhei nisso. Isso era um trabalho de extensão participativo, dialógico, muito democrático. Daí eu fui convidado a trabalhar na fase e no Josué de Castro, a estruturar aqui em Pernambuco um projeto que se chama Projeto de Tecnologias Alternativas da FASE. A FASE ela fez um grande encontro em 1983 para discutir uma rede de tecnologias alternativas no Brasil para se antepor ao modelo da Revolução Verde. E em cada estado a FASE montou uma equipe para fazer sistematização dos conhecimentos tradicionais das populações camponesas, do pessoal do campo. Então aqui em Pernambuco a gente montou esse projeto articulado com a equipe nacional e eu fui coordenar esse projeto dentro do Josué de Castro.
E o nosso papel era trabalhar em 3 estados, eu já tinha saído da CNBB, trabalhar em 3 estados, Pernambuco, Paraíba e Alagoas, sensibilizando o movimento social e sistematizando experiências. Ou seja, nós partimos do pressuposto de que os camponeses tinham um conhecimento profundo, ecológico, dos processos produtivos. E nós fomos sistematizar essas experiências. Professor, como surge o Centro Sabiá? Essa experiência de dentro do Josué de Castro, ela se ampliou, né, bastante, e daí do Josué de Castro é que nós temos um salto e fundamos o Centro Sabiá. Nós fomos agregando várias pessoas desse projeto, elaborando novos projetos para a cooperação internacional e construímos uma instituição com personalidade jurídica própria. Saímos do Josué de Castro e em julho, dia 9 de julho de 1993, nós fundamos o Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, que é uma organização não governamental, sem fim lucrativo, uma associação onde a maioria são camponeses e camponesas, que trabalha com a agroecologia e agricultura familiar em Pernambuco, Paraíba e até na Bahia um pouquinho. E daí no Centro Sabiá, fui o primeiro coordenador do Centro Sabiá, e daí no Centro Sabiá nós colocamos um grande desafio. Qual era a maior dificuldade, qual era o maior desafio para o Centro Sabiá? Naquele momento que ele estava se constituindo, isso foi em 1994. Nós colocamos como principal desafio era se constituir enquanto uma resposta técnica eficiente para os problemas de produção e de manejo dos recursos naturais dos agricultores. A partir desse desafio, nós vamos buscar a questão da agrofloresta. Então, você veja que minha trajetória vai migrando da engenharia de pesca para a questão da agricultura familiar, agricultura camponesa, mas sempre dentro de uma ótica participativa, dialógica, de trabalhar com comunidades e trabalhar com processos sociais. Nos fale sobre o projeto de pesquisa Plantar, Colher, Comer, do qual o senhor é coordenador. Essa pesquisa ela parte de um reconhecimento muito específico e intrínseco do campesinato como um segmento social que planta, que colhe e que come, né? Diferente de outras empresas ou de outros grupos sociais, o campesinato ele planta, ele colhe e ele come. Ou seja, o campesinato ele tem uma visão integral da sua unidade de produção, do seu agroecossistema, com uma finalidade muito clara. A produção para o consumo, autoconsumo da família, e produção para abastecer o mercado local. Muito diferente de uma lógica de uma empresa capitalista que está olhando muito para a obtenção de capital no mercado, né? Então, esse é um traço do campesinato, nós apostamos nessa ideia. Essa pesquisa está em andamento, nós concluímos agora toda a pesquisa de campo, uma pesquisa participativa. A participação e o envolvimento das famílias é muito interessante. Nós temos 8 pessoas envolvidas nessa pesquisa, 4 professores e 4 estudantes bolsistas nessa pesquisa, e vamos agora entrar na fase de sistematização e análise dos dados, e depois nós vamos fazer uma devolutiva, né, desse resultado para as comunidades ali da Mata Sul, e queremos chegar até o final de julho com um livro pronto, como resultado dessa pesquisa, para levar para o CBA, que é o Congresso Brasileiro de Agroecologia. Comente um pouco sobre o conceito de soberania alimentar, que é objeto de estudo de grupo que o senhor integra na Associação Brasileira de Agroecologia. Veja bem, nós estamos avançando muito nessa discussão da questão alimentar, né? E tem uma contribuição muito forte dos movimentos sociais. Durante muito tempo a gente se orientou por um conceito de segurança alimentar, né? Em função, depois da Segunda Guerra Mundial, com a fome no mundo, os organismos bilaterais, a própria ONU, a FAO, elas chegaram à conclusão que era importante garantir segurança alimentar. E o conceito de segurança alimentar, ele está voltado para garantir a cada pessoa uma quantidade de quilocalorias necessárias para se reproduzir biologicamente. Então, não importa de onde venha o alimento, nem a qualidade desse alimento, nem a origem do alimento. O importante é que cada pessoa tenha 2.700 calorias para se reproduzir biologicamente.
Isso já estava colocado também, de certa forma, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, se eu não me engano, ali perto da Segunda Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também é aprovada pela ONU e pela FAO, ela também reconhece que a alimentação é um direito. Né? Até soa contraditório hoje a alimentação como um direito, quando você tem quase 1 bilhão de pessoas na miséria e passando fome. Bom, esse conceito de segurança alimentar, ele é um conceito muito fraco ainda, na medida em que ele não diz de onde vêm os alimentos, nem diz a qualidade nutricional desses alimentos. Então, por exemplo, um país pode alimentar o outro. Né? Um país imperialista pode alimentar um país de qualquer parte do mundo, enviando alimentos que ele produz em excedente e que está distribuindo ali, através das políticas de ajuda. Né? Tem muitas políticas de ajuda, né? Os organismos bilaterais. E aí pode estar passando farinha de trigo, pode estar passando sorgo, pode estar passando soja, pode estar passando um conjunto de produtos. Isso tem um impacto enorme em várias dimensões desse país. O primeiro é que ele quebra a autonomia alimentar do país. Quebra completamente. Desorganiza a base produtiva do país. Quebra a economia camponesa. A economia camponesa, que tem um papel de alimentar a população, ela quebra, porque entra alimentos no país mais barato do que aqueles que os camponeses produzem. Além de que as pessoas se alimentam de produtos de qualidade nutricional duvidosa. Então, por vários motivos, chegou-se à conclusão que esse conceito de segurança alimentar, ele não respondia, do ponto de vista da autonomia dos países e dos povos, às necessidades de uma postura mais progressista. Então, em 1996, a Via Campesina fez uma grande reunião em Cuba e ela propõe um novo conceito. Ela propõe um conceito de soberania alimentar. E aí, soberania alimentar também é reconhecido como um direito dos povos a ter acesso a alimentos, só que não é qualquer alimento. Fala alimentos ecologicamente produzidos. São alimentos de base ecológica. E que as pessoas, fundamental isso, que as pessoas que produzem tenham acesso aos recursos naturais. Então, ela coloca uma perspectiva de que você tem o direito não só de produzir, como você tem o direito de ter acesso aos recursos para essa produção. Coloca como pressuposto básico duas coisas. Primeiro, a reforma agrária, a distribuição da terra, né? A redução das áreas de latifúndio, né? Com a reforma agrária, e o manejo ecológico de recursos naturais. Nessa estratégia não entra a padronização dos alimentos. Tem um processo de resgate e revalorização da cultura alimentar de cada local. O bode, o cuscuz, o xerém, a macaxeira, o inhame, a tapioca fazem parte da dieta do povo nordestino. Então isso precisa ser estimulado e resgatado. O Fala Professor agradece ao professor Marcos por sua participação. O programa teve a produção e apresentação de Fabiana Esteves, consultoria de Silvio Gleison B e coordenação do professor Francisco Caporal. Na técnica, Tiago Honorato. Uma produção da Rádio Web Agroecologia, do Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Obrigada por sua companhia. Acompanhe nosso programa. A gente se encontra na próxima edição, que vai ao ar quinzenalmente. Até lá!